professor Ezequiel, mais uma aula de filosofia do Projeto Fato Livre. Você sabe que essa daqui são aulas que estão indo para o YouTube, então você está assistindo essa aula no YouTube, não esquece de dar o seu like, não esquece de comentar, de se inscrever, de compartilhar se você acha que merece ser compartilhado. E aí, né, feito essa comunicação inicial, vamos para a nossa aula. Bem, a aula de hoje nós vamos falar de um personagem muito importante para a filosofia. Nós vamos falar de Sócrates. Sócrates é um sujeito razoavelmente enigmático, assim, há uma certa dificuldade em entender o personagem histórico Sócrates, né, a pessoa Sócrates que viveu lá em Atenas, porque Sócrates é um professor que não escreveu nada. Não há nenhum registro escrito de Sócrates. A gente sabe de Sócrates basicamente pelos seus alunos, né, ou os alunos dos seus alunos, ou então relatos de pessoas que viveram ali na época e usaram Sócrates como personagem de peça de teatro. Mas a pessoa Sócrates, o personagem histórico Sócrates, não tem nenhum registro de nada escrito. Então, o que a gente vai falar sobre Sócrates na aula de hoje, vamos lembrar que a gente aprende essas coisas por meio da visão de outras pessoas, né? Mas que é importante para que a gente demarque algumas coisas aí na filosofia, né? Para que a gente entenda outras coisas da filosofia, para que a gente entenda por que é que Sócrates é essa pessoa tão importante na filosofia. Primeira coisa a se dizer é que Sócrates ele inaugura um outro jeito de fazer filosofia. Professor, o que é que isso quer dizer? A filosofia que existia na época de Sócrates, né, antes dele começar o seu método, antes dele começar as suas investigações, era a filosofia pré-socrática. Vocês vão lembrar que era aquela filosofia da natureza. Filósofos como Tales, Pitágoras, eram pessoas que estavam interessadas em entender o cosmos, em entender a nossa relação com o universo, como é que as coisas estavam ordenadas. Sócrates, então, vai fazer uma outra proposta filosófica. Sócrates vai investigar o ser humano. O que interessa para Sócrates é o mundo humano. O que é que se pode aprender olhando para essa realidade na qual o ser humano está inserido e também cria. Tranquilo? Vamos seguir? Então, a gente pode dizer que Sócrates ele inicia o que a gente vai chamar de uma filosofia antropológica. Essa filosofia antropológica é uma filosofia que tem o ser humano como centro de pesquisa. A gente vai estudar o ser humano, né? Ele em si, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que esse ser humano se relaciona com as outras pessoas. Então, o que é que Sócrates vai dizer? Olha, o importante é o exame da vida humana. Sócrates vai criar uma filosofia que vai constantemente examinar a vida humana. Que tipo de vida o ser humano tem, como é que ele se comporta, como é que ele entende a si mesmo. Uma frase que é atribuída a Sócrates e que faz a gente entender bem, né, ela exemplifica bem o pensamento desse filósofo, é: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, a vida humana para Sócrates, ela necessita da nossa racionalidade, para que a gente ache um sentido na vida, para que a gente ache um sentido nas nossas ações, nas nossas relações, no modo como nos comportamos, né? Qual é a atitude mais correta a se tomar. Todas essas decisões, elas passam por uma reflexão. Então, para Sócrates, a coisa mais importante a se fazer é ficar pensando, né, sobre a própria vida.
A própria vida é que é o grande objeto de estudo. Contar aqui uma história rapidinho, né? Afinal de contas, a gente não pode deixar que você fique enfadado com essa aula, a intenção não é essa, mas vou contar aqui uma história bem rapidinha sobre o nosso professor Sócrates. Certa vez, né? Eu vou fazer aqui uma generalização da história, claro, mas certa vez, um amigo de Sócrates foi até o oráculo de Delfos e perguntou quem é o homem mais sábio. A sacerdotisa então disse que Sócrates é o homem mais sábio. E ele saiu todo feliz, encontrou Sócrates e disse: Sócrates, o oráculo de Delfos disse que você é o homem mais sábio. Sócrates tinha uma humildade muito grande. Ao invés dele ir para casa e abraçar a esposa dele, Xantipa, né, e dizer, olha, eu sou o homem mais sábio, Sócrates fica ensimesmado. Ele começa a pensar sobre aquilo, ele começa a pensar, por que será que o oráculo de Delfos me considera o homem mais sábio? Por que é que falou isso? Então, para resolver esse problema, Sócrates vai encontrar com as pessoas que ele considerava as pessoas mais sábias. E aí ele vai conversar com artesãos, vai conversar com escultores, vai conversar com políticos, vai conversar com sofistas, vai tentar achar as pessoas que ele achava que eram as mais sábias, né, da cidade de Atenas, para entender por que é que ele era considerado o homem mais sábio, já que ele considerava aquelas pessoas como mais sábias. E aí, nessa conversa com as pessoas, Sócrates percebe que o que as pessoas fazem é falar. Muitas vezes as pessoas falam por falar. Falam porque estão conversando, falam aquilo que acreditam, falam aquilo que acham, dão a sua opinião e dão a sua opinião de modo muito sério, né? Muito incisivo, muito firme. Mas Sócrates, conversando com essas pessoas, percebe que elas não sabem do que estão falando. Então Sócrates vai dizer: só sei que nada sei. Quando Sócrates diz só sei que nada sei, aí ele entende porque é que ele é o homem mais sábio, porque pelo menos ele conhece a sua própria ignorância. Diferente das outras pessoas que são ignorantes e não conhecem nem a sua própria ignorância. Sócrates entende a sua ignorância e entende que a sua ignorância é o ponto inicial para adquirir o conhecimento. Tudo bem? Vamos seguir? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o método socrático. Sócrates ele tinha uma filosofia, ele tinha um modo de desenvolver filosofia e esse modo ele tem um método. Lembram que eu falei que Sócrates saía conversando com as pessoas? Pois bem, esse método ele é conhecido como dialética, ou seja, nós temos aí uma atividade de diálogo. Sócrates ele vai conversar com as pessoas porque ele acreditava que da conversa com outra pessoa, aquilo que eu acredito pode ser colocado de frente com aquilo que o outro acredita, e aí essas crenças elas vão se encarando, elas vão se medindo, e eu posso aprender muito com a crença da outra pessoa. Eu posso aprender muito com o que a outra pessoa acredita, com o que a outra pessoa pensa. Então, esse método dialético é um modo de as duas pessoas aprenderem, né? Uma aprendendo com a outra. E aí, Sócrates, nesse processo de diálogo, ele vai usar uma outra ferramenta dentro do seu método, que é a maiêutica. Sócrates vai acreditar que todo conhecimento existe na alma do homem. O ser humano já tem aquele conhecimento, então o que se deve fazer é um esforço no diálogo, é um esforço racional para que aquela alma nasça. Então a maiêutica, presta bem atenção aqui, a maiêutica é um exercício de fazer nascer ideias, é um exercício de fazer nascer
conhecimento. Tá bom? Outro ponto do método socrático é a ironia, né? Aí você olha para mim e pergunta, professor, Sócrates era um sujeito debochado? Não. Essa ironia que Sócrates utiliza não é uma ironia para humilhar ninguém, não é uma ironia para ofender ninguém. É um modo que Sócrates tem de chamar as pessoas para o diálogo. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine um sofista muito cheio de si, né, acreditando que é a pessoa que mais conhece daquele assunto, né, e Sócrates vai dizer assim, olha, você que é uma pessoa tão inteligente, você que é uma pessoa tão esperta, por que você não me ensina tal coisa? É mais ou menos com esse recurso de ironia, né? Porque Sócrates sabe que todos nós, em alguma medida, somos ignorantes. Então, é com essa medida de ironia que Sócrates consegue convencer a pessoa a entrar no diálogo com ele. Tudo bem? Então, método socrático, dialético, maêutica e ironia. Né? É a partir do diálogo que o conhecimento ele vai surgir. Tá bom? Quero que vocês prestem atenção aqui um pouquinho sobre o julgamento de Sócrates e a sua morte. Sócrates, ele é acusado, né, entre outras coisas, de corromper a juventude. E aí ele vai para julgamento em praça pública, ele faz a sua própria defesa e ele é julgado pelos cidadãos. Nesse julgamento, Sócrates é condenado à morte. Quando Sócrates é condenado à morte, eu quero deixar isso bem claro, porque isso é muito importante, não só para a filosofia de Sócrates, mas pelo impacto que isso causa em Platão, que é o seguinte, quando Sócrates ele é condenado à morte, ele poderia ter pedido uma pena alternativa. Sócrates não pede uma pena alternativa, primeiro, porque ele se considera inocente. Se ele pede uma pena alternativa, ele está concordando com o julgamento, com a acusação. Segundo, por que ele não pede uma pena alternativa? Ele vai dizer, olha, tudo que eu fiz foi tentar ser um bom cidadão. Se para ser um bom cidadão eu tenho que cumprir uma pena de morte, então eu cumpro. Né? Sócrates tinha uma visão muito interessante sobre como nós convivemos. Então ele vai dizer, olha, se a lei da cidade é essa, né, se a cidade acha que o bem para todo mundo é esse, então cumpra-se a lei. Então são esses dois motivos. Outra coisa sobre a morte de Sócrates que eu quero comentar com vocês aqui, e eu peço atenção, é que diante da morte, né, quando a gente lê o Fédon, diante da morte, Sócrates ele não tem medo, ele não tem amargura, ele não tem raiva das pessoas que o acusaram injustamente, que o condenaram injustamente, ele não fica se lamentando pela vida. Por quê? Sócrates acredita que há uma vida depois dessa vida e que nessa vida após, quem foi bom aqui vai ter coisas boas lá. Então, Sócrates tem muita consciência da sua própria atividade, da sua própria vida, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão de Atenas. Dito isso, feito essa explicação sobre Sócrates, agora nós vamos ao nosso exercício. Nós temos aqui uma questão de vestibular. Nessa questão de vestibular, né, como sempre nós temos aí, como sempre temos feito, temos um pequeno texto para nos ajudar a compreender algumas coisas, o comando e as alternativas. Então, é uma questão de vestibular que diz: o trecho faz uma referência ao procedimento investigativo adotado por Sócrates. Lembram que eu falei que a filosofia de Sócrates tem uma metodologia de investigação? Ótimo, então mantém isso aí na sua mente.
O fato é que nunca ensinei pessoa nenhuma. Isso aqui é uma frase, isso aqui é um texto do Platão falando, escrevendo como se fosse Sócrates dizendo. Então, Sócrates vai dizer, né? O fato é que nunca ensinei pessoa nenhuma. Se alguém deseja ouvir-me quando falo ou quando me encontro no desempenho de minha missão, quer se trate de moço ou velho, me disponho a responder a todos por igual. Assim, os ricos como os pobres, ou, se o preferirem, a formular-lhe perguntas, ouvindo eles o que lhes falo. Então, o que é que eu quero o que é importante prestar atenção aqui nesse texto sobre Sócrates, né? Primeiro, ele está falando de um tipo de investigação, né? E essa investigação ficou claro no texto que é um diálogo. As pessoas perguntam e Sócrates fala. E aí você me pergunta, professor, que raios de missão é essa que Sócrates tinha? Sócrates dizia que havia um daimon, né? É uma espécie de manifestação divina que falava com ele. É como se fosse uma voz da consciência, né? Eu vou usar a expressão voz da consciência. Não é isso que Sócrates dizia, mas só para a gente fazer uma analogia e comparar. Então, dessa voz divina, né? Essa voz divina é quem dizia que Sócrates devia ficar conversando com as pessoas, procurando a verdade, investigando a verdade, tentando encontrar o conhecimento verdadeiro. Então, estão aqui os elementos do texto, né? Já deixei claro, e a questão continua. O comando vai dizer o seguinte: marque a alternativa que melhor representa o método socrático. Então, nós temos o método socrático como diálogo e nós vamos procurar essa alternativa. Essas alternativas não, a alternativa. A alternativa, tranquilo? Vamos lá. Letra A. Sócrates nada ensina, porque apenas transmite aquilo que ouve de seu daimon. Seu procedimento consiste em discursar, igualmente para qualquer ouvinte, longos discursos demonstrativos retirados da tradição poética ou perguntas que levem o interlocutor a fazer o mesmo. Pessoal, qual é o problema aqui dessa questão? Por que essa alternativa não está correta? Quem fazia esses discursos recorrendo à tradição poética eram os sofistas. Sócrates não vai usar esses recursos. Tudo bem? Vamos para a letra B. A profissão de ignorância e a ironia de Sócrates fazem parte do seu procedimento geral de refutação por meio de perguntas e respostas breves, e constituem um meio de reverter o argumento do interlocutor para fazê-lo cair em contradição. A refutação socrática revela a presunção de saber do adversário, pela insuficiência de suas definições e pela aporia. Pessoal, é verdade que Sócrates utiliza um diálogo? É verdade. É verdade que ele faz uso da ironia, justamente da ignorância do seu interlocutor? A gente viu isso na aula. É verdade? É verdade. Então, a letra B parece ser a mais certa, né? Comparando aqui entre A e B, a B parece ser a alternativa correta. Então, vamos para as outras, né? Para desencargo de consciência. Letra C. Sócrates nunca ensina pessoa nenhuma, porque a profissão de ignorância caracteriza o modo pelo qual encoraja seus discípulos a adquirirem sabedoria diretamente do Deus do oráculo de Delfos. Para. Então, o que é que nós temos aqui? Sócrates não instruía ninguém a buscar sabedoria no oráculo. Qual era o método que Sócrates estimulava as pessoas? O método dialético, o método maêutico. Então, a letra C também não. Letra D. Sócrates nunca ensina pessoa nenhuma, antes de testar sua aptidão filosófica,
por meio de perguntas e respostas. Até aqui, não, vamos continuar. Seu procedimento consiste em destruir as definições do adversário por meio da ironia. A ignorância socrática encoraja o adversário a revelar suas opiniões verdadeiras, Pronto. Então, o que Sócrates tentava demonstrar é que o raciocínio da outra pessoa poderia cair em contradição. Então, não era necessariamente um estímulo quando ele fazia desse método de ironia, perceba, ele está falando aqui de ironia e opiniões verdadeiras. Quando Sócrates usava de ironia, era para fazer com que o seu adversário ele caísse em contradição. Então, dessas 4 alternativas, a nossa resposta correta é a letra B. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu espero que o conteúdo tenha sido fácil, de fácil entendimento, que a explicação tenha sido de fácil entendimento. Nos encontramos numa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Lembrando, se não deu like ainda dá tempo, dá o seu like aí, se inscreve no canal. Nos vemos em outro momento. Até mais, grande abraço. Tchau, pessoal.